Olá pessoal, eu estou passando aqui rapidamente para discutir com vocês sobre uma atividade que eu passei uma semana atrás, que era justamente para que vocês fossem capazes de distinguir o substantivo dentro do texto. E eu percebi que, infelizmente, alguns alunos não conseguiram. Vejam só. Eu passei esse conto aqui, né? Uma princesa brasileira no reino chamado Paris. E para construir esse conto, o autor se utilizou de inúmeros substantivos, tá certo? Esse é um conto que, se a gente for procurar dentro dele, o número de substantivos é, vamos dizer assim, praticamente o texto é todo feito de substantivos. Por quê? Porque para construir esse texto, esse conto moderno, o autor se utilizou de obras de Tarsila do Amaral. E as obras de Tarsila do Amaral são praticamente todas compostas por substantivos, como nós estamos vendo aqui. A regra básica que eu mandei para vocês, que é a primeira questão da atividade, diz assim, ó: substantivos são palavras que dão nome aos seres em geral. Aí é muito complexo a gente saber até onde vai um ser. O que é um ser? Às vezes uma ação é um ser, um estado é um ser. Então, como é que eu consigo identificar um substantivo? A regra básica é a seguinte: a gente coloca um artigo, vocês estão vendo aqui, ó, esses artigos: a, o, as, os, uma, uns e umas, na frente da palavra, ou seja, antes da palavra. Aqui tem a palavra vez. Aí eu coloco aqui, ó, um artigo antes da palavra vez. Por exemplo, aqui só vai combinar ou uma vez ou a vez. Aí quando eu digo assim, uma vez, aí tem sentido. Então, isso é um substantivo. Agora vejam só. Aqui tem ficava. Aí eu vou dizer assim, uma ficava. Vocês conhecem alguma coisa, algum ser que se chama uma ficava ou a ficava? Não existe, tá certo? Então não tem sentido. Então isso não é um ser. Aí aqui a gente tem cheiro. Aí eu digo o cheiro, né? O cheiro, coloco um O aqui na frente, ou um cheiro. Aí tem sentido. Isso é um substantivo. Agora eu vou e digo aqui, ó, um longe. Vocês conhecem alguma coisa chamada um longe? Longe é longe e acabou. Não tem como botar esse um aí na frente. Então, ainda houve alunos que tiveram dificuldades de identificar se aquilo ali era um substantivo ou não. Tá certo? Por exemplo, a encostada. A palavra encostada é um adjetivo. Agora, pode ser, a gente pode chamar de palavra substantivada. Se alguém errar essa aqui, a encostada, que é uma qualidade, é um estado, é um adjetivo, mas em algum contexto também pode ser um substantivo, pode ser uma palavra substantivada, eu até vou entender. Agora, alguém dizer que o sentiu é um substantivo é complicado. E, infelizmente, tiveram alguns alunos que fizeram isso, tá certo? Então, o ideal é que vocês voltem no texto e saiam olhando as palavras. Eu não sei identificar um substantivo, então eu vou lá, ó. A princesa é um substantivo. Brasileira é um adjetivo? É, mas pode ser a brasileira e virou um substantivo. Reino, o reino, tá certo? É um substantivo. Chamado aqui não é, mas em determinado contexto pode ser, certo? Então, quando o aluno erra uma palavra que em um outro contexto ela pode ser um substantivo, que a gente diz que é a palavra substantivada, aí a gente entende que você erra, certo? Mas se você erra por falta de atenção, então é outra coisa. Aí a segunda questão que eu pedi a vocês foi para separar todos os substantivos, ou ele é comum ou ele é próprio, certo? Então, quando é que ele é? Ó, aqui nós temos substantivos próprios, indicam nomes das pessoas, lugares, títulos de obras, nomes de ruas. Geralmente ele é escrito com a inicial maiúscula. Aí
Essa questão aqui ficou um pouco complexa, porque aqui tem reino. Mas aí é justamente para mostrar a você que reino, existem vários reinos. Então é comum. A palavra países é comum, porque existem vários países. A palavra lugar é comum, porque existem vários lugares. Agora, o nome específico daquele lugar, como nós temos aqui, ó, Paris é o nome específico de uma cidade, então é um nome próprio. Então, esse texto, ele tem vários nomes próprios e tem inúmeros nomes comuns, certo? Então, a primeira coisa que você tem que observar é comum ou é próprio. Você pode ir observando todas as palavrinhas que vocês têm aí. Depois eu pedi o seguinte, que um substantivo, ele pode ser simples, ou seja, formado por uma palavra, está explicado aqui, minha gente, formado por uma só palavra, ou composto, quando ele tem mais de uma palavra dentro dele, é palavra mesmo. Aí, quando ele é composto, geralmente ele é separado por hífen, mas não é todas as vezes que ele tem esse hífen, não. Tem substantivo composto que não tem hífen. Por exemplo, a palavra girassol é uma palavra composta. Por quê? Porque ela tem gira e tem sol dentro dela. A palavra aguardente é uma palavra composta, é uma água ardente, é um substantivo composto, mas nem por isso eles têm hífen, tem duas palavras dentro dela, pode ser duas ou mais, tá certo? Aí no texto nós só temos, aí eu pedi, retire do texto um substantivo composto. No texto nós temos dois substantivos compostos claros. Quais são eles? Pau-brasil, certo? Tem o pau e o Brasil, dois substantivos aqui dentro. E nós temos o outro substantivo composto que é cartão postal, tá certo? Tem cartão e tem postal para fazer uma mesma palavra. Cuidado, são duas palavras para formar uma só, dois ou mais, tá certo? Agora, por exemplo, Oswald de Andrade tem mais de uma palavra, um nome de pessoa, mas não é um substantivo composto, certo? Então, só havia esses dois substantivos compostos dentro do texto. Substantivo simples, ó, a maioria aqui é simples, tá certo? A família é simples, o chapéu é simples, o sol é simples, o manacá é simples, a negra é simples. Por quê? Porque é um substantivo que tem uma única palavra em sua formação. Composto é quando tem mais de uma. Não são muitas palavras compostas que nós temos, não. A quarta questão, eu pedi para que vocês me dissessem se o substantivo era primitivo ou derivado. Essa foi a questão que os alunos mais erraram, certo? Vocês têm uma dificuldade muito grande de saber o quanto é que uma palavra é primitiva e quanto é que uma palavra é derivada. Primitiva é aquela palavra primeira. Por exemplo, eu tenho, aqui como eu dei o exemplo a vocês, ó, Brasil. De Brasil eu formo brasileira, eu formo brasileiro, Brasis, né? E outras palavras que a gente pode construir. Aí a gente tem aqui bicho. Que palavra eu posso formar a partir de bicho? Né? Tem que ter esse bicho, tipo bicharada, tá certo? Então, é uma palavra derivada. Aqui nós temos sol. Qual é a palavra que vem de sol? Eu tenho, por exemplo, a palavra ensolarado. Lá no meio de ensolarado tem a palavra sol. A palavra ensolarado vem de sol. A gente tem, por exemplo, solar. Né? Energia solar. Então, se eu pego esse solar e transformo em uma palavra, né? Eu pego esse sol e escrevo solar, então eu tenho um substantivo derivado, certo? Flor. Flor eu posso escrever florista, floresta, né? Tem muitas palavras que são derivadas de flor. Anjo. De anjo eu posso fazer angélica, eu posso fazer angelical, tá certo? É claro que vão se transformar alguns vão virar adjetivos, mas não tem problema. Aí aqui, ó, escreva primitivo ou derivado
de acordo com cada substantivo. Reino. Reino vem de rei, então não é a primeira palavra. Matagal vem de mata. Janela não vem de nada, vem de Jane. Vocês conhecem alguma coisa chamada Jane? Vem de ela? Não. Janela é a própria palavra. Ovo também não vem de outra palavra. Vida também. Então, palavras primitivas. Janela, ovo e vida. Alguns alunos tiveram muita dificuldade de identificar isso aí. Então, essas foram as questões que eu passei para vocês. Eu vou passar uma outra atividade em cima disso. Então, por isso que eu estou revisando com vocês. E até a próxima.